Olá, me chamo Jorge Magno Lopes Moraes, sou orientado pelo professor Arthur de Castro Calado e sou um discente do MDCC. Vou apresentar um trabalho intitulado 2DM4S, um sistema para detecção e mitigação de DDoS em IoT baseado em autossimilaridade e SDN. A agenda da apresentação vai começar pela introdução, depois falaremos sobre o referencial teórico dos trabalhos relacionados, apresentar a proposta, falar da metodologia que foi definida, dos desafios a serem superados, como está sendo o andamento das atividades, o cronograma definido para a conclusão do projeto e algumas considerações finais. Para introduzir o trabalho, primeiro vamos contextualizá-lo. A internet das coisas consiste em um paradigma que vem ganhando destaque e cresce rapidamente ao conectar objetos comuns à internet. Inclusive, espera-se que em 2025 haja 73 bilhões de dispositivos IoT. No entanto, apesar de seu crescimento, a segurança na IoT é uma preocupação, principalmente devido à sua limitação de recursos, que no caso é armazenamento, memória e energia, tornando-se assim alvo de alguns ataques, como o DDoS, ataque este que pode ter um grande impacto contra sistemas da IoT. Devido a essas limitações, as soluções de segurança tradicionais são inadequadas para a IoT, sendo necessárias novas estratégias. A SDN então aparece oferecendo oportunidades para resolver estes problemas relacionados à segurança, principalmente por poder monitorar e gerenciar toda a rede através de um controlador que vai ter a visão global da rede. A SDN já se mostrou eficaz na detecção e mitigação de DDoS devido aos benefícios da programabilidade que é introduzida. Já em relação à detecção do DDoS, um método que chama a atenção é a detecção baseada em estatística, que envolve a coleta e análise de amostras de dados da rede. E entre esses métodos está a detecção baseada na autossimilaridade, que já se mostrou um método leve de detecção. Sendo assim, o objetivo do trabalho é criar um sistema para proteger as redes IoT de ataques de DDoS, denominado 2DM4S. Este sistema aplica a SDN em um ambiente IoT, realizando a detecção com base na autossimilaridade e mitigando os ataques, bloqueando os fluxos do ataque nos switches. Portanto, garantir a disponibilidade da rede e protegê-la contra o DDoS é o foco principal deste trabalho. Já aqui no referencial teórico, vamos falar dos conceitos bases para o trabalho. Primeiro, a IoT, que introduz a ideia de que os objetos se comuniquem com os outros sem qualquer interferência humana. Assim, com a IoT, objetos físicos comuns podem interagir com os outros virtualmente, permitindo-lhes estar cientes de eventos que ocorram a longa distância ou que então não sejam detectados fisicamente. Muitos conceitos e tecnologias permitiram o surgimento da IoT, como rede de sensores sem fio, que é uma rede composta por sensores que vai permitir que fazem a coleta, processamento e disseminação de dados em diferentes ambientes, e a RFID, que é uma tecnologia baseada em radiofrequência de pequeno porte e baixo custo. A, a arquitetura da IoT ela apresenta três camadas, que é apresentada na figura 1. Temos a camada de percepção, que tem a funcionalidade de coletar, processar e distinguir as informações do objeto no mundo físico, e ela é composta pelos dispositivos RFID, sensores, atuadores, etc. Já a camada de rede é usada para transmitir os dados coletados pelos objetos físicos para o processamento. A transmissão dos dados é feita por diferentes meios, sejam eles com fio ou sem fio. Por fim, tem a camada de aplicação, que recebe os dados da camada de rede e os processa dando suporte a diversas aplicações IoT existentes, como Smart Home, Smart City, Healthcare, etc. Como já foi dito, os dispositivos IoT apresentam restrições de memória, processamento e energia, por isso a segurança é um dos principais desafios enfrentados por este paradigma. Afinal, essas limitações tornam os dispositivos alvos fáceis para várias ameaças. Pesquisadores já identificaram diversos desafios de segurança IoT, e muitos estão direcionando suas atenções para a privacidade. No entanto, a disponibilidade também merece atenção, pois os dados obtidos pelos dispositivos IoT devem estar disponíveis sempre quando necessário. Atualmente, o principal ataque à disponibilidade de serviços IoT é o DDoS. E a IoT é afetada pelos ataques de DDoS de duas formas, tendo seus dispositivos infectados e formando uma rede de dispositivos comprometidos, que é uma botnet, e com isso eles geram tráfego falso até formar um ataque de DDoS. E os serviços e aplicações IoT são alvos de DDoS, tendo seu sistema inundado com tráfego ilegítimo, o que causa a indisponibilidade do serviço. Já sobre a SDN, ela tem como base de conceito a separação física do plano de dados e do plano de controle, que nas redes tradicionais estão acoplados no mesmo dispositivo de rede. E a SDN apresenta quatro pilares, que é os planos de controle de dados são desacoplados, com a função de controle sendo removida dos dispositivos de rede, as decisões de encaminhamento são baseadas no fluxo e não mais no destino, a lógica de controle é movida para uma entidade externa, que no caso é o controlador, que ele vai fornecer recursos e abstrações essenciais para facilitar a programação de dispositivos. E a rede passa a ser programável por aplicativos de softwares que estão sendo executados no controlador. Em relação à arquitetura da SDN, que é apresentada na figura 2,
Consiste num modelo que tem as camadas de aplicação, composto pelo conjunto de aplicativos que implementam a lógica de operação da rede, a camada de controle, que é a parte central da SDN, e usa os controladores para fornecer controle centralizado logicamente, além de supervisionar o comportamento de encaminhamento da rede, e a camada de infraestrutura, que é composta pelos dispositivos de rede, que são simples elementos de encaminhamento, sendo eles switches, roteadores. E além disso, dessas três camadas, apresenta duas interfaces que permitem e facilitam a comunicação da camada de controle com as outras duas. No caso, a interface Northbound, que é uma ponte de comunicação entre a camada de aplicação e a de controle, e faz uso principalmente de APIs para dar uma visão abstraída da rede à camada de aplicação, e a interface Southbound, que é uma ponte de conexão entre os elementos de encaminhamento da camada de infraestrutura com o controlador, que está na camada de controle, sendo este um instrumento crucial para separar os planos de controle e de dados, e tem o OpenFlow como principal protocolo. Agora, para aplicar a SDN na rede IoT e ajudar na segurança, os principais critérios são a capacidade de conectar e gerenciar com segurança centenas ou até milhares de dispositivos, uma arquitetura elástica e escalável para balancear de forma dinâmica as cargas de trabalho e a programação para impor políticas e aplicativos personalizados. E assim, desde que os recursos da SDN sejam explorados de forma eficiente, os desafios de segurança da IoT podem realmente ser superados, principalmente pela existência do controlador, que vai ter a visão global da rede e pode monitorar de forma ágil toda a rede IoT. Já sobre a autossimilaridade, este é um termo relacionado à invariância de escala, ou seja, as características não vão mudar em diferentes escalas de tempo. Podemos observar a invariância de escala nos gráficos da figura 3, os quais são exibidos alguns minutos de monitoração contínua realizados em junho de 2021 do tráfego de uma rede residencial em Crateús. Cada gráfico contém escalas de tempo distintas, que no caso são 4, e como podemos ver, mesmo com a mudança de escala de tempo, o tráfego continua parecido a si mesmo, ou seja, ele não está mudando significativamente com a passagem de tempo, o que o torna um tráfego autossimilar. O grau de autossimilaridade pode ser determinado pelo expoente de Rush, que é assim definido. Quando um valor de Rush está no intervalo de 0 até 0,5, os eventos são aleatórios e não há dependência de longo prazo, logo eles não são autossimilares. Já quando o valor está no intervalo de 0,5 até 1, significa que o intervalo de tempo observado é uma série contínua com dependência de longo prazo, sendo assim definido como autossimilar. E assim, uma das consequências importantes e significativas da autossimilaridade é a oportunidade de detectar ataques por meio da análise fractal, pois eventos normais sem ameaças de segurança não vão violar a autossimilaridade. Durante um ataque de DDoS, a autossimilaridade muda significativamente. Inclusive, alguns trabalhos identificaram que durante o aumento da intensidade do tráfego devido ao DDoS, o expoente de Rush pode apresentar um valor fora do intervalo de 0,5 em 1, significando a quebra da autossimilaridade. Portanto, monitorando a alteração do parâmetro de Rush pode-se determinar a ocorrência de ataques. Já aqui nos trabalhos relacionados, serão apresentados os trabalhos mais relevantes na literatura em relação ao que é pretendido na atual pesquisa. Na tabela 1, mostramos a visão geral dos trabalhos comparados a este, exibindo quais os conceitos envolvidos, no caso a autossimilaridade IoT e SDN, se realiza detecção e mitigação de ataques, se no caso de realizar mitigação, se essa mitigação é automática ou manual, além de informar se os experimentos do trabalho foram validados em redes com fio ou sem fio. Devido ao tempo, vamos falar rapidamente de alguns, dando destaque àqueles que são mais importantes em relação a este trabalho. Os 4 primeiros, Deca, Yu, Kotenko e Lee, foram trabalhos que desenvolveram métodos para identificar ataques de DDoS através da autossimilaridade, sendo que Kotenko foi o único que se voltou para uma rede IoT. Bu foi proposto um mecanismo de segurança baseado em fluxo que integra a SDN e a IoT para determinar quando os dispositivos estão agindo de maneira mal intencionada. Os trabalhos de In e Ian, ambos de 2018, propuseram frameworks para mitigação e detecção de DDoS em redes IoT. Já Rav, Shen, Sheng e Fernando Silveira foram trabalhos que apresentaram mecanismos que utilizam da SDN com machine learning para detectar ataques de DDoS, sendo que apenas Rav e Shen aplicam os recursos existentes da SDN para mitigar os ataques. O Wang testou e analisou um algoritmo que foi desenvolvido no trabalho para proteger a rede IoT baseada em SDN de ataques de DDoS, se utilizando de mensagens OpenFlow para realizar a detecção dos ataques. A FIS apresentou um sistema capaz de detectar variados ataques à rede, entre eles DDoS, aplicando um algoritmo de clustering para realizar a detecção. Galeano Brahunes projetou uma solução baseada em entropia usando SDN. Este trabalho, inclusive, se assemelha ao nosso ao se utilizar de um método estatístico para
junto com a SDN para detectar e mitigar os ataques. No entanto, o método estatístico utilizado é a entropia, enquanto aqui vamos utilizar a autossimilaridade. Por fim, o último trabalho a ser comentado também é o mais similar ao que pretendemos desenvolver, que é Zeng 2019, onde se propôs um modelo de arquitetura de IoT de 4 camadas para resolver os problemas de segurança. Este modelo ele aplica a SDN na IoT e usa a autossimilaridade para identificar os ataques de DDoS. Porém, suas diferenças estão na proposição de uma arquitetura de 4 camadas, algo que não vamos fazer e que no trabalho de Zeng é ponto focal da pesquisa, e a sua avaliação experimental feita apenas para detectar a quebra da autossimilaridade nos ataques de DDoS numa rede IoT. Sendo que, de fato, o método, a arquitetura deles nem foi implementada. Além disso, também não há um método de mitigação, algo que pretendemos fazer. Agora falando da proposta, ela foi desenvolvida considerando a possibilidade de se detectar ataques pela autossimilaridade e aí pela programabilidade fornecida pela integração da SDN com a IoT. Com isso foi projetado o sistema 2DM4S. Com ele, pretendemos que ele seja aproveitado em diferentes cenários da IoT, sendo independente de protocolos e com implementação flexível. O sistema se utiliza do paradigma da SDN para fornecer proteção à rede contra ataques de DDoS e se aproveita de algumas vantagens da SDN, como controle lógico centralizado, atualização dinâmica dos fluxos em switches e uma visão global da rede. O 2DM4S ele vai realizar o cálculo da autossimilaridade para detectar os ataques e com isso o sistema realiza uma análise estatística comparando o comportamento normal dos fluxos aos desvios ao longo do tempo através de uma baseline, que no caso seria o parâmetro de Rust. Na figura 4, podemos observar a infraestrutura pensada para o nosso sistema que gira em torno da SDN. E assim, para cumprir os objetivos de detecção e mitigação de DDoS na rede IoT, o 2DM4S foi pensado sendo composto de 3 módulos: o Collector Module, o CM, o Detection Module, o DM, e o Mitigation Module, o MM. Sobre os módulos, cada um é responsável por uma função e juntos trabalham para monitorar o tráfego de rede, detectar aqueles tráfegos maliciosos e mitigar o ataque à rede. O primeiro módulo é o Collector Module. Ele é responsável por monitorar continuamente o tráfego e coletar as estatísticas de fluxos gerados pelos switches, usando com isso o OpenFlow. Essas estatísticas vão se referir à contagem de pacotes que serão fundamentais para a realização do cálculo do expoente de Rust feito no Detection Module, o DM. Este, por acaso, é responsável por realizar o cálculo da autossimilaridade e, a partir do resultado, identificar a ocorrência de um ataque de DDoS. E, ao se obter o valor de Rust, vai ser verificado se o valor está entre 0,5 e 1. Caso o valor esteja fora do intervalo, é considerado a ocorrência de um ataque e o MM, que é o Mitigation Module, é acionado. Este último módulo vai ficar responsável por descobrir a origem do ataque e neutralizá-lo usando o OpenFlow, para descobrir o IP de origem dos atacantes e bloqueando os fluxos deles no switch. Sendo assim, a ideia de funcionamento do 2DM4S é fazer com que o switch forneça as informações de fluxo da rede ao controlador, o controlador usa essas informações e, com auxílio dos módulos, identifica o tráfego da rede como malicioso ou não. Em seguida, dependendo da resposta positiva, de sendo o tráfego malicioso, o controlador usa o OpenFlow para dizer ao switch o que fazer, no caso, impedir que determinados fluxos ingressem na rede, bloqueando assim a origem do ataque. Na metodologia foram definidas algumas etapas, sendo que as 3 primeiras, que se referem à pesquisa bibliográfica, definição do tema e refinamento da proposta, já foram realizadas, e elas consistiram basicamente na leitura de trabalhos que resultaram no refinamento e na definição da proposta, que é o 2DM4S. Atualmente, estamos na fase de definição dos experimentos, que já tem alguns elementos que já foram determinados, como a utilização do Mininet Wi-Fi, além de que foi pensado um cenário de aplicação que consiste em uma rede de sensores utilizando os protocolos MQTT e Wi-Fi. Dessa forma, faltam definir as métricas, os fatores, os níveis e como será a execução exata dos experimentos. Após definir os experimentos, pretendemos iniciar a construção dos cenários. A princípio, vamos construir apenas um, porém, dependendo da definição de fatores e métricas, podemos criar outros cenários para testes. Dessa forma, a próxima etapa será o desenvolvimento dos módulos do sistema proposto. Espera-se que nesta etapa o correto funcionamento dos módulos seja definido e construído. A partir de então, pretende-se realizar testes funcionais,
que seriam feitos para verificar se o sistema funciona corretamente e corrigindo possíveis problemas que ajudariam no refinamento dos módulos. Por fim, será realizada a avaliação de desempenho, que ainda será definida para verificar o desempenho do sistema, além da análise e apresentação dos resultados obtidos nos experimentos para validar a proposta. Vale ressaltar que durante o desenvolvimento do projeto as etapas podem ser modificadas, porém o escopo principal deve ser mantido. Para o projeto ser concluído, alguns desafios precisam ser superados, como o sistema proposto se utiliza do cálculo do parâmetro de Rush, por isso tem que se encontrar bons tempos para a coleta de amostragens e a realização do cálculo. Necessita-se também analisar como será feita a coleta a partir da contagem de pacotes advindos do OpenFlow. Algumas opções seriam a criação de APIs ou de um algoritmo. Faz necessário estudar mais aprofundadamente o protocolo OpenFlow, pois o mesmo é importante para o funcionamento do sistema, tanto na questão da detecção como na mitigação. Em relação ao módulo de detecção, a intenção inicial é verificar a quebra da autossimilaridade. Porém, dependendo dos testes funcionais, um refinamento que ocorreria no módulo seria a introdução do intervalo de confiança. Sobre o módulo de mitigação, temos o propósito dele ser automatizado, sendo preciso estudar bem como isso será feito. Outra questão a ser definida se refere à simulação dos ataques, pois ainda temos que definir como serão lançados os ataques feitos à rede que iremos desenvolver. Também será necessário observar como realizaremos a avaliação de desempenho e a análise dos resultados, buscando encontrar a melhor forma para avaliar e validar o sistema proposto a partir das métricas e fatores que serão definidos. Sobre o andamento das atividades, o regimento do MDCC exige que o mestrando curse no mínimo 6 disciplinas, cumprindo restrições e especificações de divisões por grupos. Sendo assim, as 6 disciplinas já foram concluídas, sendo que em 2020.1 foram concluídas avaliação de desempenho, desenvolvimento de software para a nuvem e sistemas distribuídos e redes de comunicação. Em 2020.2 foram concluídas as disciplinas de gerenciamento de redes, probabilidade de processo estocástico e redes móveis e sem fio. Além disso, algumas atividades também precisam ser realizadas. No meu caso, já foi realizada apenas a proficiência em língua inglesa em 2021.1. Sendo assim, faltam concluir as atividades de estágio de docência e qualificação, que devem ser terminadas no decorrer deste semestre, além da defesa da proposta de dissertação e defesa da dissertação. Quanto ao cronograma, ele foi definido considerando o prazo estipulado para concluir o curso de mestrado do MDCC, que no meu caso é janeiro de 2023. A tabela 2 apresenta as atividades a serem executadas para o desenvolvimento e conclusão da dissertação de mestrado. E o cronograma compreende o período entre janeiro de 2021 e julho de 2022, estando assim no prazo para o término do curso. Como podemos observar rapidamente o cronograma, ele segue bem as etapas que foram definidas na metodologia. Já as considerações finais do trabalho que temos a fazer é que nele foi abordado sobre a segurança IoT, focando principalmente em sua proteção contra DDoS. Foi feito um apanhado global do tema, mostrando como a SDN pode ajudar na defesa dos ambientes IoT. Além disso, falamos como a autossimilaridade pode ser um bom método para detectar os ataques à disponibilidade das redes IoT. No decorrer da apresentação, apresentamos o sistema proposto, que é o 2DM4S, comentando sobre como pretendemos aproveitar as vantagens da SDN para proteger a rede IoT e usar o cálculo da autossimilaridade, que no caso é Rust, para detectar os ataques de DDoS. E temos que falar também falamos também que o sistema proposto encontra-se em um estágio inicial de desenvolvimento e ainda necessita muitos estudos, tanto teóricos como práticos, a fim de buscar melhorá-lo. E também a necessidade de elaboração de testes bem definidos que possam validá-lo como um sistema que de fato possa proteger a rede IoT de forma eficiente. Aqui estão as referências que foram mostradas nos slides. Muito obrigado.